E hoje estou em mãos aqui com Castelo de Areia, um quadrinho francês. É mais um quadrinho europeu. Eles têm, o pessoal lá da Europa, eles têm umas histórias muito boas, né? Tem uns quadrinhos que são fora de série. E aqui esse quadrinho saiu pela editora Tordesilhas aqui no Brasil, né? Essa edição é um relançamento que saiu, se eu não me engano, em 2021. Deixa eu ver aqui se tem. Esse quadrinho aqui não tem. Mas, se eu não me engano, saiu em 2021. Ah, tem sim aqui. Ah, não, saiu em 2022. Essa edição saiu em 2022, mas ele já tinha saído no Brasil em 2011 por essa mesma editora. Então esse daqui é um relançamento. Capa dura, aquele formato grande, aquele formato europeu. As criancinhas aqui brincando, mas não dá pra... Agora dá. São dois irmãos. Castelo de Areia de Frederic Peters e Pierre Oscar Levy. É bom lembrar que esse quadrinho aqui serviu de base para um filme chamado Tempo, do diretor Night Shyamalan, né? Acho que é isso. Acho que se fala assim, né? Shyamalan. E eu ainda não assisti o filme. Eu tô para assistir, para ver se ele se baseou só um pouco, ou se ele fez o mais parecido possível aqui com essa história, que geralmente eles mudam, né? No começo aqui do livro tem, assim, o papel também, eu achei interessante que esse papel não é o offset, não é aquela folha de sulfite normal que geralmente eles fazem. Eu esqueci o nome dessa folha, ela é um pouco amarela, né? Um pouquinho, levemente amarela. E ele parece um pouquinho com papel reciclado. A textura dele, né? Não sei, eu não lembro o nome agora desse papel. Aí tem uma introdução aqui do Pierre, né? Do Pierre Oscar Levy. E ele fala um pouco da ideia de fazer o quadrinho, da ideia da história, né? Como ele teve a ideia da história, que ele foi visitar um lugar, uma praia, e essa praia ficou na cabeça dele, ele resolveu escrever a história, escreveu o roteiro que era para um filme, só que ele desistiu do filme aí no meio do processo e resolveu transformar a história em uma história em quadrinhos, né? Inclusive ele fala da ideia de ter assim o local assim um ponto distante, e depois ir dando um zoom, né? Se aproximando até chegar na água. Tô doido pra ver como eles fizeram isso no filme, se eles seguiram a mesma ideia que eles tiveram. Então a história é o seguinte, é uma história até meio simples, né? Uma história de suspense, mas também ao mesmo tempo ela é bem filosófica, porque ele coloca várias questões aqui, várias perguntas, mas não de cunho filosófico, né? Isso daí está nas entrelinhas. Na própria história, tipo, ele apresenta um pessoal, são duas famílias, um casal, aí tem um outro rapaz que está sozinho na ilha, que é a primeira pessoa que aparece, que é esse rapaz aqui, ó. Ele acorda, ele já tá eu falei ilha, né, mas não é ilha, é na praia. Aí tem essa segunda personagem que aparece para tomar banho. E ele apresenta, mas a gente não sabe de onde eles vêm. Não existe simplesmente tudo é jogado lá, então, e aí a gente começa, conforme a gente vai lendo, vai aparecendo várias perguntas, né? Essa, por exemplo, quem são essas pessoas, né? Mas assim, a gente vai lendo, a gente vai entendendo como elas são. A gente não sabe de onde elas vieram, mas a gente vai entendendo um pouco da personalidade de cada uma das pessoas que estão ali. E aí, quando elas estão lá, acontece uma coisa muito estranha. Eles percebem que o tempo passa muito mais rápido nessa praia
do que na vida real. Então, assim, de acordo aqui com a história, né? Na vida real da história. Por exemplo, uma das famílias é composta pelo casal, mais um filho de 3 anos e uma garota de 8. E ainda em pouco tempo que eles estão lá, eles percebem que as crianças estão maiores. Que elas cresceram assim, né, assim, muito em pouco tempo. Inclusive o pai percebe isso quando ele vê a roupa das crianças diminuírem no corpo, assim, né? Eles percebem, ele olha assim, você não comprou as roupas muito pequenas? Não, comprei para a idade deles. Só que eles não pensam nisso na hora, né? Conforme vai passando, que eles olham que cresceu mesmo, que eles percebem que tem alguma coisa de errado. Então eles tentam sair do lugar lá, dessa praia, e eles percebem que eles também não conseguem sair. Eles ficam reclusos ali. Todas as pessoas que chegam no lugar, que são cerca de acho que quase 15 pessoas, todas que chegam lá não conseguem sair. Eles tentam sair da praia, mas eles não conseguem. E aí eles percebem que se eles não fizerem alguma coisa, eles vão acabar morrendo ali. E aí que começam as perguntas, né? Tipo, mas por que a ilha faz isso? Né? A ilha, eu cismei que é uma ilha, né? Porque eles estão isolados na praia, eu acho que é ilha, mas na minha cabeça ficou ilha, mas não. Por que acontece isso na praia? É algum experimento? É só a natureza? É algum evento metafísico? Qual que é a razão deles envelhecerem tão rápido? E por que eles não conseguem sair? Essas perguntas, elas não têm respostas. Então já estou dando meio que um spoiler aqui, né? Mas isso não deixa de ser desinteressante. É muito legal, porque no final a gente se volta para as questões mais filosóficas. Porque conforme a gente vai lendo e conhecendo a personalidade das pessoas ali, por exemplo, tem um médico, um dos pais ali de uma das famílias, ele é um médico, mas ele é arrogante, ele é preconceituoso. Em determinado momento, uma das crianças encontra, logo no começo, uma das crianças encontra um corpo na água. Eles tiram o corpo para fora, ó, bem aqui, ó. E aí, esse médico, logo de cara, ele pega e culpa aquele primeiro sujeito lá que apareceu no começo. Simplesmente tudo leva a crer que é por preconceito. Porque o rapaz é negro, né? Então ele já culpa logo de cara, não deixa o cara ir embora. Isso antes deles saberem que eles estão presos ali. Mas esse personagem, ele já fala que tem alguma coisa de estranho com a praia. Você também tem uma filha adolescente, tá vendo? Aquela filha adolescente rebelde, que já não aguenta, na idade que ela tá, ela não aguenta os pais. Então você vê ali várias personalidades que existem. É como se ele tivesse feito esses personagens para representar mesmo os vários tipos de pessoas que existem no mundo. E ao mesmo tempo parece ser uma grande metáfora aqui sobre como a vida é efêmera, como tudo passa muito rápido. A verdade é essa. Então, e você fica pensando, você pensa na vida, pensa nos amores, né? Então, isso é o interessante nesse quadrinho. Esse é o grande lance, né? Os desenhos também, eles são legais, que ele deixa os olhos bem expressivos, ó. Ele desenha os olhos grandes. No caso aqui, acho que é o Pierre que desenha. Eu acho que é o Pierre. Quer ver? No final aqui, a gente tem meio que de extras, a gente tem um texto escrito pelo Érico Assis, né? Que é tradutor e jornalista, e tem aqui falando sobre os autores, ó, o Pierre Oscar Levy é diretor e roteirista,
O desenho é de Frederik Peters, é um quadrinista suíço. Então, 2 anos mais velho que eu. Nasci em 76, ele nasceu em 74. Então é o Frederik, né, que desenha. Olha só, as pessoas envelhecem, mas os olhos continuam mesmo assim grandes, arregalados. E ele consegue transmitir muita coisa nesse olhar aqui dos desenhos. Isso aqui eu achei bastante interessante também. Como eu disse, é uma história muito diferente. Nunca tinha lido nada parecido, né, com esse tema. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.